sejam muito bem-vindos a mais uns 5 minutos com a Gabi Martins. E no episódio de hoje é episódio de entrevista. E para esse episódio, eu trouxe uma pessoa muito especial, com um sorriso enorme. Olha, até sorriu. E as rugas também aparecem, sacanagem. Essa pessoa, ela tem mais de 30 anos no mercado, tem experiência de mais de 20 anos de gestão, trabalhando aí hoje com inteligência artificial, mas já trabalhou no Meta. E quando trabalhava no Meta, participou de grandes aplicações globais, como o próprio Reels do Instagram. Então, se você está aí com o seu celular na mão, pode ter certeza que essa pessoa que está aqui tomou alguma decisão dentro do Meta relacionada a isso. Então, não é qualquer pessoa. E essa pessoa que eu trouxe é o Eduardo. Vamos falar com ele, então. Seja muito bem-vindo, Edu! Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. Obrigada eu. Você e seu sorriso. Só para constar, eu nunca escutei conversa de ninguém via WhatsApp, nem Facebook. O pessoal fala que o Facebook escuta as conversas. Eu nunca escutei conversa de ninguém, hein? Ufa. E não posso dizer que é verdade também, que dá para escutar. Ufa! Já livra do processo. Ô, Edu, mais de 30 anos de carreira, mergulhado na inteligência artificial, muita coisa do que era antes, no começo da internet, dos algoritmos, dos dados, para o que é hoje e para o que vai ser no futuro. Muita coisa mudou. E eu queria ouvir você um pouquinho da sua história, de como que você mergulhou nesse mundo todo e o que você acha que aconteceu de lá para cá. Vixe, muita coisa. A história é longa, viu? Mas é bem bacana porque eu venho de uma família de classe média baixa. Uhum. Só que meus pais sempre foram muito antenados, talvez. Não sei se antenados ou tinham interesse em ter essas coisas. E eu tive o meu primeiro computador. Antes de ter a internet, eu já tinha meu primeiro computador, que era um 286. Tive até um antes, que nem dá pra chamar de computador, que era um MSX na época da reserva de mercado. E depois tive um IBM 286, onde eu comecei a aprender a mexer em algumas coisas, mas naquela época era DOS puro. Uhum. E eu sempre tive muita fascinação por tecnologia. Eu acho que uma das razões de eu gostar de tecnologia, até um caso engraçado. Não sei para quem é mais velho, talvez lembre, mas para quem é mais novo, não. Tinha um cara que chamava Kevin Mitnick. Uhum. E ele foi o primeiro hacker a ser preso pelo FBI e proibido de usar qualquer tipo de tecnologia. E quando eu vi isso no Fantástico, pra mim eu falei, cara, o cara foi preso e não pode nem usar tecnologia. E tecnologia não era um computador, não tinha celular na época, era poder ligar pra alguém pelo telefone fixo. Nossa. Porque o cara conseguia entrar nos sistemas via telefone fixo. Ele fazia muita engenharia social. E eu falei, cara, que bizarro. Aí falei, quero aprender a mexer nesse negócio, porque ele é legal, deve ser muito bacana. Sim, despertou um gatilho, né? E aí minha mãe acabou comprando um computador e eu acho que esse foi meu início, porque eu comecei a mexer em DOS, aprender a fazer algumas programações. Aí na minha época era WordStar, Lotus 1, 2, 3 e Printmaster, Nossa o pacote Senhora. Office da época. E a partir daí eu fui seguindo. E aí, com 16 anos, eu acabei arranjando um emprego de office boy. Por coincidência da vida, foi numa empresa que montava computador. Então, comecei a trabalhar de office boy nessa empresa, comecei a aprender a montar computador, instalar, me chamaram para virar técnico, e a partir daí comecei a aprender as coisas, e aí veio a internet. E aí a gente tinha acesso nessa empresa à internet, comecei a mexer bastante, eu queria aprender como sites funcionavam. Sim. Então eu lembro que o primeiro site que eu abri o código foi do Netscape. Uhum. Entrava no Netscape, carregava aquela página, eu fui abrir o código para entender o que tinha por trás e comecei a aprender. E aí, tentando aprender, montando algumas coisas, apareceu uma vaga de estagiário na OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E eu falei, vou aplicar para essa vaga, só que eu não estava fazendo faculdade ainda. Eu não tinha faculdade, eu tinha terminado o técnico já, mas não tinha faculdade. E aí acabei mandando meu currículo, eles me chamaram e fui fazer a entrevista. Quando o cara viu que eu não tinha o superior, ele falou, o que você está fazendo aqui se você não tem o superior ainda? A gente está procurando alguém para ser estagiário. Aí eu falei, cara, assim, eu trabalho para você por um mês. E eu vou entregar o que você quer. Se eu não entregar, você me demite. Eu falei, não tem problema Não tem nada a perder, né? Aí passou, ele acabou me chamando para trabalhar lá. E a gente montou a primeira biblioteca virtual de saúde e saiu desse trabalho. Uhum. E a partir daí, as coisas foram só avançando. Eu acho que assim, a minha carreira ela sempre foi evoluindo a maneira que a tecnologia ia evoluindo. Sim. Então, fiquei lá um ano quase.
De lá eu passei para a Isto É, que a Isto É queria alguém para poder desenvolver os sites da revista. Eles já tinham uma operação, mas precisavam acelerar esse processo. Aí acabei entrando lá para fazer isso. Uhum. Era um trabalho muito manual ainda, então a revista era publicada durante a madrugada, a gente colocava o site na mão de madrugada no ar. Deus! Eu fiquei lá durante 6 anos fazendo isso. Era tipo um jornal online. Era quase a mesma coisa que Mesmo o processo, mesmo porque é noite processo. também. E era bem assim. Aí foi na época que eu resolvi fazer faculdade. Eu fiz PUC e fui avançando. Aí quando eu estava para terminar a faculdade, eu recebi uma proposta do Terra, porque o Terra era parceiro da Isto É na época. O Terra comprou os direitos da Isto É e fiquei no Terra 6 anos, onde eu tive assim, uma experiência incrível. Aprendi espanhol, aprendi inglês no Terra, eu pude fazer o projeto de Copa do Mundo. O Terra comprou os direitos de 2 Copas do Mundo. Que legal. Foi a primeira empresa de tecnologia a comprar os direitos de uma Copa do Mundo. Ninguém nunca tinha feito isso. Muito Era interessante. sempre as TVs que compravam, né, o conteúdo. Isso te deu um repertório importante, né? Sim, e foram 14 canais ao vivo. Sim, e a gente, na época, eu lembro que as Olimpíadas, eles não tinham o COI, eles não tinham um contrato para esse tipo de modelo de negócio. Como é que uma empresa de tecnologia quer comprar o conteúdo? E a gente comprou, a gente fez Londres e Pequim, e depois disso eu acabei aplicando para a Meta e acabei entrando na época ainda era Facebook. Uhum. Fui funcionário número 10, tive a oportunidade de gerenciar vários times lá dentro, de ajudar a abrir escritório na Argentina, no México, na Colômbia. No meu último ano, gerenciei um time nos Estados Unidos só para business messaging e para commerce. De tão bom que o trabalho que a gente fez aqui com o WhatsApp, eles acabaram me chamando para tentar replicar esse mesmo trabalho lá, Uhum. porque o Facebook Messenger não é tão forte, né? E lá também o WhatsApp não é tão forte. E de lá saí, né? E acabei ficando 1 ano de sabático, quando eu resolvi estudar transformação digital. E aí foi aí que eu comecei a dar meus primeiros passos com inteligência artificial. E você está hoje pensando em toda a sua carreira, essa fase de transformação digital, ela é uma fase relativamente nova, mas ao mesmo tempo ela tem toda essa bagagem, essa vivência que de alguma forma está tudo integrado, né? E a gente passou por um momento, quando eu saí da Meta em 2022, foi Você ficou quanto tempo 12 anos na Meta. Foram 12 anos, caraca. Foram 12 anos, bastante Bastante tempo. vivência. Sim, entrei pré-IPO. Isso é bom. Então, até tomar um copo d'água. A nossa... Obrigado ao tio Mark. A nossa... Você conheceu? Cheguei a conhecer. E também cheguei a ver, mas não conhecer, porque eu queria muito ter ido conhecer o Bill Gates. Um dia tava no escritório lá em MPQ, mas eu não tive coragem, que eu sou tímido. Não tive coragem de falar. Mas adoraria falar com ele. Pô, que legal. Isso é muito, muito legal. Você estava comentando de tempo, né, na Meta. A nossa conselheira aqui na agência, a Lídia, ela também foi uma das primeiras funcionárias no Google. Então, ela ficou por bastante tempo também no Google, ajudou a construir tudo isso. Aí, você falando disso, eu fiquei lembrando dela, lembrei da história dela enquanto você estava falando. E é incrível, porque você entra numa empresa desse porte, na época era uma empresa pequena ainda. O Brasil tinha 12 milhões de usuários só no Facebook. Era muito pequena, tinha o Orkut ainda. Quer saber uma curiosidade? Eu sou muito fiel a marcas, assim. Eu gosto de uma coisa, eu gosto daquela coisa. Eu acho que hoje eu não sou tanto, mas eu era muito assim, né? E eu era do Orkut. Eu era completamente contra migrar pro Facebook. Eu sou do Orkut, gente. Eu não vou pro Facebook. Tanto é que o meu Facebook, na época, quando chegou, na faculdade, fizeram um Facebook pra mim. Porque eu não queria ter um Facebook. Olha que coisa mais limitante, né? Não, vou ser sincero pra você que eu não dava a mínima pra rede social. Eu não dava a mínima, eu não tinha muito tempo pra fazer essas coisas. Uhum. E aí, veio uma pandemia, as empresas foram forçadas a fazer uma transformação digital, entrar, ter e-commerce, fazer várias coisas. E quando terminou a pandemia, eles não finalizaram esse processo. E eu vi uma oportunidade ali de estudar e tentar entender como fazer isso da melhor forma possível. Cheguei a prestar algumas consultorias, mas consultoria para mim não funcionava muito bem.
Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as coisas serem entregues e continuar desenvolvendo esses projetos. E uma consultoria Você você vai ficar um entrega um tempo. relatório e acabou. Você lava suas mãos ali e muitas vezes eles nem implementam o que você sugeriu. Aí fui chamado para trabalhar numa startup que era de inteligência artificial para revelar novos talentos do futebol. Uhum. Fiquei 1 ano, a experiência foi positiva e ao mesmo tempo não, então eu resolvi sair para poder estudar de novo, voltar a estudar, e foi aí que eu comecei a me aprofundar em inteligência artificial. Fiz um curso do MIT, comecei a pesquisar bastante, consegui criar e treinar meu próprio modelo com o Llama. Ô, Du, MIT, para quem tá assistindo, contextualiza, que às vezes acho que pode ser que alguém não saiba. O MIT é uma das maiores universidades do mundo, né? Fica nos Estados Unidos, quase tudo que vem de tecnologia passa por lá, ou por Stanford, que também é muito forte na parte de tecnologia, e são referência. E aí eu resolvi fazer esse curso para poder conhecer um pouco mais, para poder entrar. Era um momento que tinha os grupos de AI, então você tinha que fazer parte de algum grupo, as gangues dos Qual nerds. gangue você escolheu de nerd? Do MIT, eu falei, tem que estar numa gangue ali, tem que fazer parte de um grupo. E fiz esse curso e foi super bacana, porque foi nesse momento que eu comecei a entender que dava para fazer muita coisa sozinho, eu não precisava de um desenvolvedor. Então foi o que eu falei, eu treinei meu próprio modelo, fiz algumas coisas legais, comecei a criar um protótipo de um produto, esse produto começou a veicular, eu consegui alguns clientes, e em algum momento eu acabei conversando com o pessoal da Eleven Labs e fiz as entrevistas, e agora eu trabalho numa empresa de AI, que nesses últimos dias teve um aporte incrível em série D. Eu vi que você postou, acho que no LinkedIn. Isso, 500 milhões, a empresa está com um valuation hoje de 11 bilhões de dólares. E é incrível a velocidade que essas empresas hoje elas movem. Eu trabalhei 12 anos na Meta e a Meta não consegue mover na velocidade que o Eleven Labs hoje move. Por quê? Porque a AI está dentro do core dessas empresas. Então, ela não só desenvolve produtos de AI, como ela usa produtos de AI no dia a dia. Foi o que eu te falei, a gente não usa e-mail, a gente usa muito Slack. E para uma pessoa já com a minha idade, às vezes usar o Slack é muito complicado. Ele não é linear, ele é totalmente... Ele não é linear, ele não segue esse processo. Então, é muito bacana de ver como as coisas estão movendo e estão movendo muito rápido. E eu sou uma pessoa que eu sou o entusiasta da tecnologia. Eu acho que a ficção científica ela é ótima, eu adoro ficção científica, mas ela sempre tem essa visão mais negativa da tecnologia, né? Sempre aquele drama, aquele suspense. Sim, a Skynet matando todo mundo. E eu acho que o oposto, eu acho que quem prejudica a tecnologia normalmente são as pessoas que têm uma índole ruim. Um desvio, né? Sim, de índole. Normalmente a culpa não é da tecnologia, que a tecnologia é ferramenta. E eu acho que também a gente tem que pensar que, assim, a evolução com que as coisas acontecem, as leis também precisam ir surgindo e se adaptando, né? Então, à medida que as coisas vão acontecendo, que a gente vai entendendo esse mercado, que os governos vão entendendo esses mercados, também vão surgindo leis que vão ali limitando tudo, né? Que vão criando limites para tudo. Então, eu acho que o medo, às vezes, está muito associado que é uma terra sem lei. Não. Mas não é. Existem leis muito claras. E talvez até a palavra, eu acho que não é o limite, é regular. Regular, isso. É regular. O que acontece com a Eleven Labs e essa nova leva de empresas que estão surgindo, que estão vindo da Europa? Elas já vêm no início delas com a GDPR. Então, eles já têm ali uma regulamentação, eles entendem como eles têm que trabalhar a proteção de dados. Que é a nossa LGPD. A nossa LGPD. Eles vêm com o GDPR desde o início. É porque lá eles já estão há bem mais tempo com a GDPR ativo, né? Sim, e isso é super importante, porque é diferente de uma empresa nada contra, mas uma empresa que vem dos Estados Unidos, que vem da China hoje, que o nível de regulação de uso de dados, ele é diferente. Ele às vezes é um pouco menor. Nos Estados Unidos, ele é distribuído por estados, não tem uma lei para o país. Então, você tem a Califórnia com uma lei de dados, de proteção de dados muito forte, você tem outros estados com leis de proteção de dados um pouco diferentes. A Europa não, é GDPR para todo mundo. E isso ajuda muito a regular. Nossa plataforma hoje é uma plataforma que faz voz sintética via AI, e a gente tem
todos os processos de validação. A gente tem watermarks na nossa voz, a gente sabe quem foi que criou aquela voz e a gente consegue rastrear até a pessoa, até o criador. Então, se por alguma razão alguém fizer um mau uso, que normalmente é muito difícil de se fazer, mas conseguir clonar a voz de alguém na nossa plataforma, a gente consegue identificar essa pessoa. Isso é um ponto importante, né? Sim, isso é super importante. Então, as empresas elas começam a ter um perfil cada vez mais sério com relação ao uso desses dados e como trabalhar essa relação com o usuário final. E aí, falando um pouco sobre cultura, né? Eu acho que uma das grandes dores hoje do mercado, principalmente dos executivos, é entender o valor da inteligência artificial aplicada aos negócios. Então, isso é uma dor. Então, eu preciso entender como que eu vou ganhar autonomia, como que eu vou ganhar velocidade, como que eu vou escalar a minha operação. São essas dores quando a gente fala de inteligência artificial. Mas existe um outro lado da moeda, que é a inteligência artificial vinculada à cultura. Porque o mindset muda como um todo, né? Eu acho que a experiência que você está tendo na Eleven Labs traduz um pouco de cultura relacionada à IA. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contexto. Como que é esse cenário? O que diferencia para quem é C-Level hoje que está assistindo esse podcast, começar a ter essa visão também, associada à cultura? Claro. Eu acho que assim, a cultura, ela tá atrelada sempre às pessoas e a tecnologia, ela vem para somar. Uhum. Eu acho que a tecnologia ela vem a ajudar você a desenvolver processos de uma forma mais rápida, você tomar decisões de uma forma mais rápida, você aliviar o trabalho operacional de muitas pessoas e liberar essas pessoas para terem um pensamento criativo muito maior. Isso é muito legal. Eu acho que o grande problema hoje é que as pessoas, quando vão usar a inteligência artificial no dia a dia, elas focam nas tarefas mais básicas possíveis. E isso acaba sendo só, muitas vezes, gerador de problema. Uhum. Porque você vai no chat GPT, você não consegue dar um prompt correto. Eu tenho um amigo que me contou que ele estava tentando fazer uma análise de um relatório e a AI não dava para ele os resultados certos. Aí eu falei para ele, cara, mas você chegou a criar um prompt? Ah, criei, pedi para ela analisar os relatórios. Você pediu para ela ser uma analista de dados? Uhum. Porque senão ela é igual o meu tio te dando uma resposta sobre os dados. É muito aleatório, colocou. né? Ela vai acabar alucinando, Isso. Ela não vai te entregar. E tem um amigo meu que é o Diogo Cortis, que é referência em AI e ele manda muito bem. E ele diz um negócio que para mim assim, é super bacana e esclarece muita coisa. O problema não é a AI errar. O problema é ela te convencer que ela tá certa. É, porque não sei se as pessoas sabem disso, mas o ChatGPT, o Gemini, qualquer um desses, eles têm uma taxa de alucinação. Sim. E normalmente ele permeia ali entre 30%. Então, se você não ficar... Tem que ter um olhar humano no final. E você tem que corrigir quando necessário, né? Sim, e você tem que pensar que assim, existem tarefas que são repetitivas, tarefas que precisam de um volume de tempo ali, de dedicação, que você pode passar para AI, mas sempre vai ter que ter uma revisão e um olhar humano. Você sempre vai precisar parar, olhar e entender aquilo. Então, isso vai fazendo o quê? Vai refinando também o nosso senso crítico de análise. Eu não preciso mais aquele volume de dados enorme para poder fazer uma análise. Eu vou ter que ter um número de dados menor e aí você começa a entrar em outro segmento, que é o confirmation bias, que é você ter os dados ali e você tomar a decisão baseada no que você pensa e não no que você está vendo. Ótimo. Quando você acaba reduzindo o volume, você precisa estar muito mais consciente disso também. Isso é incrível, né? Principalmente para relatório, porque a ferramenta pode alucinar na somatória, na multiplicação, na divisão. Sim, e isso acaba prejudicando demais. Então, eu acho que a gente passa para um próximo nível, que é essa consciência das pessoas de entender, eles chamam muito de AI de cockpit, co-pilot, coisas do tipo, que é um parceiro que você vai estar ali trabalhando junto. Assistente, né? Você vai estar junto trabalhando na maioria das vezes. Existem coisas que ela pode fazer sozinha? Muitas coisas. Mas tem coisas que você vai ter que estar ali em cima. Então, essa é a grande sacada hoje em dia. Eu participei de um desenvolvimento de uma ferramenta e eles convidaram algumas pessoas chaves para testar essa ferramenta, né? E aí, o CEO dessa empresa, uma empresa de AI, ele virou para mim e falou... Eu perguntei para ele, né? Qual vai ser a dificuldade do futuro relacionada a AI, baseada na nossa sociedade hoje?
E ele falou assim, ó, a dificuldade vai ser perguntar. Sim. As pessoas saber vão ter muita dificuldade em saber perguntar. Imagina que falam que a gente tem a profissão do futuro é ser engenheiro de prompt. Nossa! Ou seja, uma pessoa que sabe perguntar. É uma pessoa que sabe perguntar. É isso. É uma pessoa que sabe perguntar e que sabe, assim, que aquilo ali... Eu faço uma analogia sempre que quando a gente vai montar um agente, o agente nada mais é do que um ator. Uhum. Ele é um ator que vai ter um papel específico, ele vai estar num teatro específico, ele tem uma memória ou um cérebro específico, que é o LLM, e você tem que dizer para ele o que ele vai fazer. Eu vou colocar um RAG ali para ele e eu vou dar algumas informações a mais. Eu vou dizer em que lugar do palco ele vai ter que ficar. Ele vai entender qual é a minha audiência. Eu brinco que eu fui há muitos anos atrás, eu fui numa peça do Cacá Rossé, e eu tava sentado lá na frente, era o Avarento, e do nada ele tomou um copo d'água e cuspiu na plateia. Ou seja, foi um comportamento que ele alucinou ali. Ele foi um ator alucinando com a audiência dele. Eu sou o cliente, ele cuspiu da gente, mas faz parte do papel dele. Então, o agente ele vai fazer isso. Ele vai, às vezes, alucinar. E você que vai dar os guardrails, você que vai garantir que isso não aconteça. Qual que é a grande diferença hoje e que é super legal? Você pega de 2010 até agora, nós tivemos muito dos chatbots. Sim. Que é ótimo. Foi uma febre lá atrás, né? Sim, era ótimo para atendimento e tudo mais, mas ele segue um script, ele é linear. O agente, ele não é linear, ele não precisa ser linear. Então, eu acho que essa é a vantagem, é você começar a humanizar cada vez mais o processo. A gente sai da URA, que era digite 1, digite 2, vai, fala seu CPF, e aí no segundo atendimento o cara já não sabe qual é seu CPF, tem que falar de novo, para um processo linear, mas agora por texto, para um processo que é totalmente dinâmico. Se eu falo meu CPF para um agente, até o final daquela ligação ele sabe qual é meu CPF, eu não tenho que repetir de novo. E aí você sai de um processo de atendimento de 20, 30 minutos para 5 minutos. E isso pode ser aplicado a N fatores, né? Sim. E uma aplicação que eu acho sensacional, putz, isso eu acho, assim, lindo para uma organização, pensando em cultura, né? Nós temos diversos bancos de dados. Então, eu tenho o WhatsApp, é um próprio banco. Eu vou ter o meu CRM, que é um outro banco. Aí eu vou ter o Slack da vida, que tem mais um banco. Enfim, eu tenho todas as empresas têm diversos bancos do que além da sua própria nuvem. Além da nuvem, né? Sim. E aí você consegue criar um agente que possa fazer a leitura por APIs de todos esses bancos e você cria um chat GPT ali para essas leituras. Então, você pode colocar, quero o contrato do fulano de tal e saber qual que é a data do próximo vencimento dele. Ele vai buscar em todos esses bancos e trazer uma resposta. E aí, como é que você vincula isso tudo à cultura? Porque as pessoas, elas vão ter que mudar mindset. Sim. Elas, basicamente, é mudar comportamento. Então, o que hoje é mais fácil eu perguntar para alguém, você passa a perguntar na ferramenta. Sim. Né? E aí ela vai te trazer esse resultado com uma velocidade absurda. Eu acho que quando a gente fala de cultura, está muito relacionada à forma de pensar que vai mudar, né? É mudar, assim, o treinamento da pessoa, o mindset, a forma como ela trabalha. Eu acho que as pessoas vão cada vez ficar, talvez... Eu não sei se posso dizer autônomas no dia a dia, porque elas vão acabar ficando um pouco dependentes da ferramenta, do chat. Então, elas acabam saindo do perguntar para alguém para perguntar para a ferramenta. Mas talvez a gente possa pensar em modelos onde a ferramenta já entrega o que ela precisa. Isso. Sem ela precisar perguntar. E aí ela acaba tendo um ganho de performance maior. Eu acho que é um processo onde a gente está evoluindo no treinamento. A gente tem... Nos últimos 20 anos, a gente criou muita informação, a gente criou muito conteúdo. A gente entendeu que tudo precisa ser armazenado. Desde as minhas fotos na rede social, aos números de telefone que eu tenho, a todo o meu faturamento, a gente precisa armazenar todas as informações. Então, a gente saiu desse modelo de papel para digital e agora a gente tem todo esse digital e cada um, como você falou, está no seu bucketzinho, na sua gaveta. Só que eles não estavam se comunicando até então. Agora você consegue pegar via API, MCP ou o que quer que seja,
colocar todo mundo no mesmo lugar. Data Lake, processa, E o minera os agente, dados. e o agente faz o quê? Ele fala, putz, eu consigo ligar o Lé com o CRE. Entendeu? Finalmente alguém consegue Putz, fazer isso. É. E fala, pô, aquilo que tava ali faz sentido com isso aqui também. Fulano tem cara de ser a mesma pessoa que tá ali e tá aqui também. O que aumenta muito as possibilidades para o C-Level que Sim. pode decidir, né? Então, ele passa a não ser só um agente de ganhar velocidade ou ganhar... conseguir construir essas automações, você conseguir reduzir um pouco até mão de obra, né? E qualificar outras mãos de obras para a inteligência artificial, mas você consegue mudar a forma de pensar e a forma de encontrar esses dados, que ganha velocidade também. Imagina a situação. Quando você ligava para resolver um problema financeiro com a sua empresa de telefonia. Você ligava para o call center entendia qual era o seu problema, passava para o financeiro entendia qual era o seu problema, passava para a cobrança entendia seu problema, passava para negociação de dívida para ver se conseguia um desconto ou não, voltava. Só nisso São já foram... várias bases ali, são vários times distribuídos. Hoje, com um agente só, a gente tem na Eleven Labs esses sistemas para poder atender clientes via de customer service e tudo mais. Você não precisa passar para várias pessoas. Você tem N agentes que têm comportamentos distintos para entender de uma melhor forma esse seu problema e ele consegue fazer tudo isso numa mesma conversa. Então, eu não preciso ficar passando para várias pessoas. Eu consigo integrar isso. É o que hoje todo mundo chama de multi-agente. Você ter vários agentes com várias características distintas, acessando dados distintos, mas todos eles participando dessa mesma conversa. Então, eu não preciso passar para alguém e repetir toda essa informação novamente. O próprio agente resolve isso sozinho. E aí você reduz de meia hora para 3 minutos um processo. Então, eu acho que essa é a grande sacada. A gente tem dados espalhados em todos os lugares. Alguém coleta todos esses dados e vai criando esses links. E vai fazendo esse processo e resolvendo os problemas. Então, eu acelero o meu processo de tomada de decisão. Isso é ouro, né? Sim. Hoje a gente pode dizer que dados, certamente, é a moeda de troca mais valiosa que uma empresa pode ter, né? Acho que eu até usei o termo ruim. Não é moeda de troca, mas é o valor, é o ativo mais valioso que uma empresa pode ter, são esses dados, né? Sim. E principalmente quando a gente fala, por exemplo, de varejo, que é um volume de dados absurdos, né? Então, eu acho que quando você consegue utilizar a inteligência artificial de uma maneira correta dentro de uma organização como essa, você não ganha só em escala produtiva, mas você ganha também em capilaridade de negócio. Sim, muito, né? Você consegue fazer muitas coisas. Você consegue otimizar e entender qual o produto que seu cliente pode necessitar em algum tempo, por esse histórico. Que é o que acontece na agricultura. Sim. Eles conseguem saber qual que é o período de safra, por exemplo, e eles antecipam isso através da inteligência artificial. Consegue já fazer encomenda, preparar o meio de campo para fazer essa produção acontecer com inteligência artificial. Inclusive, regar a região, eles fazem com inteligência artificial para entender. E eles hoje fazem um negócio que eu não sei o nome, que é o entre safras de um produto primário. Então, eu produzo trigo, só que quando eu não tenho trigo, eu consigo plantar outra coisa e fazer essa colheita entre as safras do meu produto primário. Fazendo o quê? Entendendo essas tendências do campo, entendendo o clima e tudo mais, e isso acaba funcionando de uma forma super positiva, porque você consegue ter modelos preditivos que são muito mais eficientes. Isso então, é surreal. Isso ajuda bastante. Eu participei de um processo de uma empresa, uma companhia de aviões. E eles precisavam saber qual que era o volume de voos que uma determinada peça dentro do avião já tinha percorrido. Então, eles precisavam saber o tempo daquela peça, né? E isso era feito manualmente. Então, eles queriam uma inteligência artificial que você conseguisse medir isso e prever quando aquela peça poderia ser trocada. É muito louco quando você para para pensar que um engenheiro, de repente, ele está pensando numa solução de inteligência artificial para o dia a dia dele, por exemplo.
Sim. E tem exemplos até mais simples. Pensa que assim, o mecânico que vai cuidar desse avião e vai fazer a manutenção A desse manutenção. avião, Uhum. ele seria obrigado a ler um manual que é desse tamanho, com mais de 500 páginas. Eu tenho isso dentro de uma inteligência artificial, ele pergunta por voz para uma inteligência artificial, ela já mostra o diagrama ali e explica para ele como fazer a manutenção dessa peça. É que nem suporte, né? Sim. Por exemplo, uma empresa chinesa que tem que prestar suporte. Se liga um consumidor para saber como é que funciona determinada peça, ela teria que ir para manual. Sim. Hoje, se ela tiver isso de uma maneira em agentes com o IA, você já conseguiria buscar essa pergunta através de um prompt e ele trazer a resposta desse manual, né? Sim, E traduzido. puxando a sardinha para o português. nosso lado, não precisa nem fazer o prompt. Você pode falar com ela via voz e conseguir ter essa informação via voz também. Então, hoje em dia, você realmente foca no que é prioritário. Quem é que lê um manual hoje em dia de 500 páginas? Eu não leio um manual da luzinha que eu compro no AliExpress. Assim, eu vou lá, coloco queima, eu pego outra, desculpa. É mais fácil do que eu parar para ler um manual. Então, eu acho que essa é a sacada. Esse tipo de trabalho que ele é, talvez, muito operacional, ele vai ser feito muito bem pela inteligência artificial. Uhum. Isso vai funcionar muito bem. Sim, total, eu concordo. E aí, pensando no seu dia a dia, em tudo que você está vivendo e já vivenciou, se você parasse para pensar numa dica que você pudesse dar para um C-Level, ou para quem está iniciando, acho que seriam dicas separadas, o que você diria? Eu acho que hoje existe um volume de informações que é muito alto. Tem muita coisa sobre AI, sobre ferramentas. Cada dia aparece uma ferramenta nova. O momento ainda da AI fazer parte do nosso dia a dia, sem ela estar no mainstream, ou seja, sem a gente ter que falar de AI. Eu não quero falar de AI, mas o meu celular vai ter AI, meu relógio vai ter AI, meu carro vai ter AI, o Tera da Volkswagen já tem inteligência artificial. Não precisa falar mais disso no dia a dia. A gente ainda está muito longe desse momento. Ainda está no hype de ter que falar muito de AI. O que eu acho que tanto uma pessoa que está começando quanto um CEO, um C-Level, é tentar buscar as fontes corretas de informação. Porque hoje tem muita gente que fala de AI que é muito mais influenciador do que alguém que realmente estudou para isso. E eu acho que esse ainda é o grande desafio. Eu lembro na minha época, quando eu comecei, como eu mencionei para você, existia o cargo de webmaster. Meu primeiro emprego eu fui webmaster. Uhum. Cara, assim, é bizarro que tinha alguém que tinha um cargo de master no mundo. E era isso, porque ninguém sabia fazer o negócio. Eu tive um cargo que o meu cargo era chefe de produto. Chefe. Assim, e as coisas vão evoluindo. E hoje a gente está num momento que muitas escolas já têm formação de profissionais de AI, mas eu nem sei se ainda faz sentido ter uma formação de AI, porque vai mudar tanta coisa de uma forma tão rápida. Uma hora tudo vai ter acesso ao AI. As coisas vão assentar ainda. E então tentar buscar referências que realmente fazem sentido. Às vezes a gente acaba esquecendo muito do meio acadêmico. E vai muito para a internet buscar conteúdo que me ensina a colocar todo o meu suporte em 30... Cara, tem o meio acadêmico, tem essa parte muito mais de pesquisa, porque as pessoas acham que muitas vezes pelo hype eu preciso usar AI. Muitas vezes você nem precisa usar o AI. Você precisa melhorar teu processo e não vai ser a AI que vai te responder isso. Então, é você entender realmente o que faz sentido para você. E não entrar, talvez, numa afobação que é desnecessária ainda. Isso é importante dizer, porque classificar dados e te liberar isso dentro de uma dashboard, isso não precisa de AI. Não, sim, tem muita coisa que não precisa. E às vezes eu até brinco, às vezes, que menos de 30% dos seus problemas vão ser resolvidos com AI. E é fato, e eu trabalho numa empresa de AI. Só que esses 30% são muito importantes. São muito importantes. Você pode ganhar 80% de... Os outros 70% não. É outra coisa. É processo. Tem muita gente que acaba penando muito ainda em processo. Muita morosidade, sabe? E performance. E essa é a diferença. Isso é um ponto legal, porque hoje a inteligência artificial, ela realmente está no repertório de todo mundo. E
qualquer empresa hoje está usando como artifício de marketing, de vendas, a palavra AI. Então, a gente saber interpretar o que é AI e o que, de fato, efetivamente vai fazer de diferença na ponta é realmente separar as coisas. Você tem que ter uma visão muito clara sobre isso, né? Sim, muito clara e realmente entender qual é a tua real necessidade. Se aquela ferramenta vai realmente te ajudar a resolver os seus problemas. Eu vejo assim, com muitos bons olhos que tem muito... Você perguntou sobre as pessoas que estão começando, agora tem muita gente começando. Tem uma molecada que faz coisas incríveis. Eu participo de vários grupos de WhatsApp, eu participei de um hackathon global em novembro. Tem uma galera fazendo coisas incríveis e eu acho que isso é bacana. Tem gente desenvolvendo coisas e às vezes montando já a própria empresa em cima de todas essas ferramentas que estão disponíveis aí. Isso é legal. Mostra que tem ali motivação, que tem gente interessada, que tem gente avançando e fazendo coisas bacanas. Por outro lado, tem essa área cinzenta ainda de muitas pessoas que falam que entendem muito, mas estão ali criando, espuma. Estão criando espuma. E aí você entender da onde você vai pegar a informação, com quem você vai conectar, como você vai conectar, já é diferente. A tomada de decisão muda. Eu palestrei na AWS no finalzinho do ano passado e um ponto que eu levei nessa palestra era para startups essa palestra. Então, no momento de pensar em decidir, em desenvolver uma ferramenta, eu acho que é importante você estar no seu nicho de máximo de conhecimento. Sim. Onde você já manda bem, né? Porque aí você consegue exatamente saber o que é bom e o que não é bom para esse negócio. O que realmente pode vir a funcionar e o que não. Você tem muito mais conhecimento para tomar uma decisão e desenvolver uma ferramenta. Que às vezes as empresas não fazem isso. Elas migram para um caminho completamente fora do seu conhecimento, né? E aí um outro ponto que eu trouxe lá é que 90% das empresas de inteligência artificial, elas resolvem absolutamente nada. Elas vêm a falir. Nem sai do MVP ou nem sai da POC. Não, é voo de galinha. Voo de galinha. E o que você acha sobre isso? Vem mais do hype também. É muito fácil. Você compra um domínio.ai em qualquer momento, hoje em dia. Eu tava até brincando, eu ia postar hoje no LinkedIn que se existe ainda algum nome que não foi usado com AI no final. Porque, assim, todos os agentes que atendem site terminam com AI. Eu não sabia que existia tanto nome com AI no final, sabe? Agora a gente pode usar Caio, porque tem AI no final. Tem vários que a gente dá para usar, mas é engraçado isso, porque é um negócio que tá aí, é acessível, vão surgir muitas empresas, algumas vão ganhar algum tipo de investimento ou algo do tipo, e a maioria vai morrer. É fato, você tem ali o mercado super saturado. Então, só realmente quem tem visão, quem consegue planejar, ter um bom produto, ter bons contatos. Mix de produto, bons contatos. É isso que vai fazer a diferença, porque a gente está avançando num momento que está todo mundo numa corrida, numa maratona. Quando você sai na São Silvestre correndo, quantos milhares de pessoas estão ali? Quantas que chegam realmente no final? Que aguentam pegar e subir a Brigadeiro. Eu já corri a São Silvestre uma vez, eu quase morri. Sério, Edu? Você chega a Brigadeiro, você olha ali, você fala, cara, é impossível que a Brigadeiro é desse jeito. Não, assim, ela é quase reta. Não pode ser. Eu falei, gente, é impossível a Brigadeiro. Eu subo de carro aqui, ela não é desse jeito. Eu falei, tem alguma coisa errada. Na São Silvestre eles levantam a Brigadeiro. Você pega ali a descida ali no Pacaembu, você vai num embalo que você tá quase 50 por hora correndo, que aí a gravidade te ajuda. E é isso que acontece com essas startups. Elas saem correndo, vão descer ali a Dr. Arnaldo, não lembro ali onde é que desce ali pro Pacaembu. É descida, todo mundo vai, sabe? Pra descer, todo santo ajuda. Todo santo ajuda. Agora, pra subir depois, meu amigo, é difícil pra caramba. Nossa, então, eu acho que essa é a diferença. Eu acho que é isso. Você tem um propósito muito claro de solução, né? Sim. E eu acho que perguntar é um negócio também muito importante. Você estava falando do começo da sua carreira e, pelo que eu percebi, você é uma pessoa curiosa. Demais. E se você não tem essa essência curiosa,
você provavelmente pode desenvolver alguma solução que não vai dar certo, Sim, porque muitas. você tem que ser... O Albert Einstein era, né? Sim. Então, Thomas Edison era. É você não se contentar com a forma que é hoje. Você se perguntar por que é assim, não é assado. E buscar alternativas, né? De como que eu posso melhorar isso, o que eu posso fazer. E aí sim que vai entrar os processos até chegar na AI, né? E você acha, Edu, que quem... Eu acho que um dos medos da maioria das pessoas é como eu vou me adaptar para um mercado onde tem inteligência artificial? Eu que sou extremamente tradicional, como que eu posso ser substituído pela inteligência artificial? O que você diria para essas pessoas? Eu tenho um problema, porque eu tenho uma comparação que muitas vezes as pessoas entendem de uma forma Ai, ruim. agora eu fiquei com medo. Né? As pessoas entendem de uma forma ruim, mas não é uma forma ruim de se falar. É muito mais uma comparação de expectativa versus realidade. Tá. Eu falei até isso ontem para uma pessoa, ela ficou me olhando meio assim, eu falei, eu acho que essa pessoa não gostou da minha comparação. A gente tinha, numa época, o ônibus tinha motorista e cobrador. E estavam os dois ali, todo dia, juntos e trabalhando. Aí um dia resolveram colocar a catraca eletrônica. A catraca eletrônica ia roubar o emprego de todos os cobradores, aonde já se viu isso, se tem não sei quantos mil ônibus, seriam tantas mil pessoas que seriam demitidas. Só que assim, a tecnologia, quando ela vem para realmente ser disruptiva e na maioria das vezes é para afetar o mercado de trabalho. Então a gente tem que saber se adaptar. Fizeram um meio termo que era, tem a catraca, mas tem o cobrador. Então o cobrador fica ali para ver quem tá passando e algumas vezes para carregar o cartão da pessoa. Aí chegou o momento que agora tirou o cobrador. Eu lembro que na época que resolveram fazer esse processo, fizeram uma pesquisa. E 99% dos cobradores de ônibus, a meta profissional deles era ser o quê? Motorista de ônibus. Só que para ser motorista de ônibus, você precisa ter uma carta E, que é a carta especial, para poder dirigir com pessoas dentro, um veículo de transporte. Sabe quantos cobradores tinham a carta E? Nenhum. Porque é difícil tirar a carta. E eu acho que essa é a grande sacada. A gente muitas vezes fica muito preocupado como a tecnologia vai me impactar, mas eu não estou preparado em me especializar para chegar naquele objetivo que eu tinha realmente, que era ser motorista. É difícil. Eu não estou julgando o profissional em si, porque eu sei que é difícil pra caramba tirar uma carta aí. Não é todo mundo que vai conseguir. Não é todo cobrador que vai ter carta de motorista normal, A, B. Mas é um negócio que se você não se prepara, é difícil. E a mesma coisa acontece com os profissionais hoje em dia. As pessoas falam, putz, inteligência artificial vai roubar meu emprego. Tá. Vai. E o que você vai fazer em relação a isso? Você vai deixar? Você tem outra opção? Você consegue buscar alguma outra coisa? Vai aprender vibe coding e vai virar talvez a desenvolvedor? É difícil, é complicado. E tá tão acessível, né? Hoje tem a Lura, tem várias ferramentas que você pode aprender, o Udemy, que tem um preço acessível, né? E você já começa a desenvolver. Claro, e esse é mais um exemplo assim, bem aberto, porque existem N fatores que acabam influenciando. O cara, às vezes, tirar uma carta especial, você tem que pagar uma puta de uma grana. Talvez para virar um especialista em inteligência artificial, você vai ter que fazer uma faculdade, que não é barata. Sim. Então, tem vários fatores que acabam influenciando, e eu entendo isso, e isso a gente precisa, como sociedade, entender como evoluir. Porque as coisas vão mudar realmente, e elas vão cada vez mais ficar restritas, ficar escassas. Então, a gente tem que entender como é que a gente vai migrando o nosso modelo realmente de trabalho e de interação com o mercado. E você falou um ponto que é importante, que não necessariamente todo mundo, todos os profissionais vão precisar migrar para ser desenvolvedores, né? Eu acho que a diferença entre roubar o emprego ou não vai ser estudar. Sim. Fato. Então, volta naquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Fazer perguntas para o prompt. Né? Você montar o prompt correto para poder responder ali a inteligência artificial. O que eu percebo é assim, que nem hoje lá na agência de publicidade, a gente tem designer. Quando a gente foi contratar o designer, que hoje já está bastante tempo conosco, uma das questões que nós trouxemos era a exigência de conhecer sobre AI. Naquela época eu não tinha o AI no Figma, que nem eu tenho hoje, eu não tinha no Adobe ainda nada, mas eu tinha os recursos do Google. Eu já tinha recursos do Google, tinha recurso do ChatGPT, por exemplo, entre outros.
E a gente já usava. Então, a gente já, no momento que a gente percebeu que a inteligência artificial começou a entrar no mercado, a gente entrou junto. Então, a gente já colocou essa cultura de inteligência Sim. no nosso dia a dia. Então, é desde a redator, a nossa gerente operacional, o designer. Então, isso vai estar aplicado em todas as funções, né? Sim. E eu acho que essa questão de estudar, ela pode desde o mais básico, de entender as funcionalidades, como que ela funciona e como que eu posso aplicar no meu dia a dia, até de fato eu necessitar de uma formação muito mais séria, né? Sim. E é um processo, né? Eu acho que estudar sempre é importante. Eu defendo essa causa. Eu não sou aquela pessoa que adoro ficar estudando. Ah, você gosta, Não, Edu! eu sou curioso. Se eu vejo um negócio que eu não sei, eu quero descobrir como é que faz. Ah, eu também sou. E isso, assim, me mata, que eu até sonho com esse negócio e eu falo, não, eu preciso resolver. Então, eu sou aquela pessoa que é muito curiosa. Quando eu vejo um negócio que eu não sei como mexe, eu vou tentar descobrir, eu vou tentar resolver. Eu nunca fui o estudante padrão da escola, que vai, senta na primeira fileira, quer tirar 10. Pelo contrário, eu sabia até onde eu precisava estudar para tirar, na minha época, era a letra, tirar o C ali, que é o 6, para passar, sem ter que me esforçar demais. Meu, Edu, se você sabe o que eu fazia na faculdade? Eu tenho memória fotográfica. Então eu bato o olho, armazeno aqui, mas eu armazeno a imagens. Tipo, quando eu lembro da imagem certinho. E é uma memória recente, ela não fica muito tempo assim na minha mente. Então na faculdade, o que eu fazia? Pouco antes das provas, eu sentava ali, eu sempre buscava um lugar bem isolado. Eu não podia estar em contato com ninguém. E aí eu ficava uma hora, lendo sobre o conteúdo da prova. Mas específico, assim. Cara, eu ia pra prova Só pra tirar a nota. só pra tirar nota. Né, eu já usava o meu poder pro mal. Eu fazia o quê? Quando eu comecei a fazer o colégio, me falaram que podia ter 25% de falta em cada matéria. Aí eu falei, pô, se eu posso ter 25% de falta, eu posso faltar 25% de vezes no trimestre. E aí foi aí que eu fazia isso. Eu não ia pra escola, eu fazia qualquer outra coisa. Mas eu era tão nerd que eu não ia pra escola pra ir no Memorial da América Latina, não, pra ir na não. Gibitec em Fio, porque assim, eu gostava, eu sempre fui muito conectado com essa coisa, assim, da cultura. Então eu sempre gostava muito de fazer isso. Às vezes eu entrava em excursão no Memorial da América Latina de outra escola, Não porque eu tava acredito. lá. E aí até um dia que um professor meu sacou esse negócio e chamou minha mãe da escola. Tava no colégio e ele falou, cara, eu entendi o que o Edu tá fazendo. Ele tá faltando o limite das faltas. Não acredito. Isso tá errado. Eu falei, pô, filho da mãe, conseguiu descobrir. Mas isso depois de um ano fazendo isso. Caraca. E eu, assim, pra mim, ter só 75% da presença já me dava Era estudo maravilhoso. suficiente pra passar de ano. Eu falava, É. pra que eu vou ter que ir todos os dias, gente? Ia pra Galeria do Rock, ia pra qualquer outro lugar. Nossa, que... Né? Usava o bilhete de estudante pra ficar passeando. Eu fiz isso na faculdade, aí teve uma matéria que eu calculei mal. Aí eu fiquei com uma falta a mais do limite do cálculo, porque também era porcentagem, né? Eu acho que era 25 também. E aí eu tive que fazer prova de recuperação ali, pra eu não entrar em DP. E esse Mas eu professor, passei. ele era de metrologia, ele Nossa! era japonês. É muito aí, específico. Eu acho que foi aí que ele descobriu, porque ele era muito cabeça, ele era muito nerd. E aí ele fazia uns trabalhos semanais e ele começou a ver que tinha semana que tinha semana Tinha que uma... não tinha. Ele percebeu que tinha uma comparação boa ali, né? Ele conseguiu Isso foi ver isso uma que aí interseção chamou ali. minha mãe e falou, cara, eu acho que eu descobri o que seu filho tá fazendo. Ele veio pra escola sabendo que até onde ele pode faltar. Caraca! Acabou Mas era com o meu por um bom plano. motivo. Sim, mas minha mãe não queria saber disso. Né? Exato. Minha mãe não tinha interesse em saber o que eu tava fazendo. Se eu contasse pra ela, não tava no museu o dia inteiro, ela fala, tá bom. Tá bom. Ela conhece o filho que tem. Tá bom que você tava. Mas eu acho que essa parte de ser curioso, de ter interesse, eu aprendi muito com os anos e com a experiência que essa parte de ter essa formação, esse conhecimento teórico, ele é importante. E a gente está com as tecnologias, com o acesso rápido à informação, a gente está perdendo um pouco essa coisa de ter o modelo formal de educação.
de você ir atrás de alguém que realmente possa te agregar como mentor, como alguém que vai te trazer conhecimento, como universidade formadora. Eu vejo ainda que existem muitas, principalmente as que são públicas, né? Que elas formam essas pessoas, a pessoa fala que fez a USP, porque isso tem um peso grande por Do ter currículo. feito isso. Uhum. Não só do currículo, como pessoa. Uhum. Como pessoa, você fala que fez Unicamp, você fala que fez um ITA, é bom para o currículo, mas é bom para você Sim. também, que mostra que você tem uma formação como ser humano boa. Então isso eu acho que é relevante também. Uhum. Hoje eu dou muito valor para isso, talvez quando eu era um pouco mais novo eu não estava dando tanto valor ainda, mas eu acho que é importante e eu percebo muito que isso está se perdendo. Como eu te falei, eu participo de muitos grupos que tem muito moleque Você dá novo. aula também, né, Edu? Dou aula também, e tem muito grupo de moleques super novos que são brilhantes, assim. Você pergunta qualquer coisa no WhatsApp, os moleques conseguem te dar soluções bizarras, mas não tem a formação, não tem, hoje em dia não estão mais interessados em ter essa formação. É porque é tudo tão rápido, Sim. né? É tudo tão rápido. Eu acho que até a questão das próprias redes sociais, a questão de ser influenciadores, isso tudo virou uma profissão. Sim. E que parece fácil, mas não é. Essas pessoas se dedicam pra caramba, produzem conteúdo pra caramba. Às vezes, numa viagem, perde a viagem inteira porque tá ali tendo que gravar Sim. conteúdo o tempo inteiro. Então, o que normalmente parece fácil não é, só que as pessoas deslumbram essa vida e esquecem do resto, né? E tem muita gente vivendo isso. Sim. Não que seja errado ser influenciador, pelo contrário. Só que quem olha de fora acha que é fácil. E aí acaba entrando nesse caminho e esquece do seguro acadêmico, né? Sim. Que você pode ter conhecimento, aprender coisas novas, que vai te assegurar lá na frente também, né? Né? E você tem a formação de algoritmo, porque quem te diz o que você vai aprender, o que você vai ver é o algoritmo. Então, assim, você perde todo um espectro super amplo para focar naquilo que o algoritmo acha que você tem que aprender, porque ele vicia. Isso você falando me lembrou uma coisa, que quando você, como líder, vai ter uma operação, é muito legal você ter pessoas com pensamentos muito Sim. diferentes, para você ter diversos pontos de vista e não ser alienado, né? Sim. Eu lembro que na Meta eu falava muito isso e até alguns chefes meus achavam engraçado. Eu falava, cara, eu não quero ter um exército de edus. Eu quero ter um quebra-cabeça, onde cada pessoa tem seu formato, tem seu jeito de trabalhar, tem todo o seu background, porque é aí que a gente soma. Isso. Vários Eduardos, só vai ser um Eduardo grande, não vai resolver nada. É isso mesmo. Eu não quero que todo mundo pense como eu quero que a gente tenha um quebra-cabeça ali. Toda vez que eu fazia, e é muito importante isso, porque muita gente vai fazer processo seletivo e acha que o processo seletivo é um peso. Vou ter que contratar alguém, vou ter que entrevistar fulano. Cara, não, você vai falar com fulano, você vai entender quem é aquela pessoa, você vai entender o que aquele cara fez, você vai falar da tua empresa para ele, você vai ver se dá match nos dois. E eu acho que isso muitas pessoas perdem. Processo de seleção tem que ser super importante, tem que ser prioridade para as empresas. Eu não estou contratando para resolver um problema específico, eu estou contratando alguém que vai mudar talvez a cultura da minha empresa, que vai trazer uma solução que vai ser revolucionária. E muita gente quer resolver o problema específico, quer correr para contratar alguém, nem entrevista direito. Para ter headcount, e você fala, cara, não faz sentido. Isso é bem complexo mesmo, porque eu sou uma pessoa que sempre amei fazer entrevista. Eu também, nossa, eu adoro. Adoro falar. Pelo tanto que eu falo, somos dois, pelo tanto que eu falo, você já pode imaginar que eu sou a pessoa que acaba com qualquer entrevista, que eu falo pra caramba. Eu adoro, nossa, eu adorava. E assim, eu acho que quando a gente tá se propondo a qualquer situação, né, a gente tem que se dedicar. E quando você tá ouvindo o outro ainda, por cima, aí você tem que ter um respeito, né, pelo outro, pelo tempo do outro. E aí entra um ponto muito legal, que a gente está falando de ter várias pessoas, né, vários perfis dentro de um mesmo grupo. Cada pessoa tem uma história de vida, uma formação. Isso que torna a pessoa dinâmica. Sim. É isso que faz cobrir os pontos cegos, né? Então, se você tem um perfil ali de pessoas, uma dessas pessoas, ela, por exemplo, tem um hobby ela é super aventureira, então provavelmente ela vai ter um perfil que, por mais que seja uma pessoa analítica, ela vai ter um perfil mais lobo. Ela vai sempre dar uma milha a mais, provavelmente. Então, quando você faz um desenho assim dos perfis que você quer, talvez você quer uma pessoa mais técnica. Então, o que ela tem que ter de histórico? Sim. Então é isso que, na hora de desenhar o perfil desse time, tem que ser bem diversificado, né? Sim, e eu lembro que na época da Meta,
A gente criou, eu e algumas pessoas do meu time inicial, a gente criou um teste para avaliar as pessoas. E era um caso de uso, só que ele não tinha uma resposta certa. E o RH ficava doido comigo, falava assim, tem que ter uma resposta certa. Eu falei, não, eu não quero. A resposta para mim tanto faz. Eu quero ver qual é a ideia que a pessoa teve Criatividade sobre o problema. dela sobre o problema. Tanto faz se vai ser 1.000 ou 1.000.000. O número para mim não interessa. Eu quero saber a lógica, o que aquela pessoa trouxe para a mesa. Tinha gente que fazia cálculos absurdos. Tinha gente que chegava com PowerPoint. Para mim isso tá ótimo, porque você é muito mais criativo. Eu acho que eu chegaria com PowerPoint. Eu lembro de uma menina que montou uma planilha gigantesca. E aí eu falei, caraca, como é que ela conseguiu chegar nisso com esse problema? Que era um problema, no final, simples até. E eu falava que isso é bacana. É você entender que a visão de cada pessoa para resolver um problema é dela. E é totalmente diferente. Eu lembro que teve um cara que chegou... Na época, era um time de CSM. Então, era um time que era técnico, mas que era quase um account manager. Só que era um account manager mais técnico. E o cara chegou com uma proposta, não, já sei o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma proposta para vender X milhões. Eu falei, cara, esse cara aqui é vendedor. Ele não é do meu time, ele virou vendedor, depois virou manager do time. E assim, porque o cara tinha um perfil de vendedor. E se eu não tivesse feito esse teste com ele, eu não teria descoberto. Esse é o cara que senta na pastelaria e começa a fazer conta. A média aqui, o ticket média é 10, eles devem vender mais ou menos 100 pastéis por dia. Esse é o cara. Eu lembro que aí eu conversava, o pessoal nos Estados Unidos, qual a tua formação? Fiz marketing. Qual a tua formação? Fiz marketing. Qual a tua formação? Fiz marketing. No meu time, eu tinha pessoas que tinham feito estatística, pessoas que trabalhavam fazendo gestão de risco em banco internacional, pessoas que trabalhavam como sales ops dentro da Salesforce. É bom que trouxe foi técnico. Tinha cara que era criativo em agência, tinha cada um com um perfil. Eu falava, cara, eu não quero ter pessoas que vão sentar numa sala e vão ficar falando da mesma coisa. Não, eu também... A gente não agrega, a gente não consegue agregar nada, a gente não consegue, aprender. No final, o processo de trabalhar, ele tem aquela coisa de ter que receber o salário e tudo mais, mas ele também é um processo de aprendizado. Contínuo. Sabe, eu tenho, assim, ótimas relações com todo mundo que eu trabalhei. Eu trabalhei nessa startup que eu fiquei 1 ano. Eu conheci você pela startup. Tem um cara que é super amigo meu que eu conheci da startup. E foi 1 ano. E, assim, são pessoas que eu preciso de alguma coisa, eu peço, você vai lá e vai me ajudar. Sim. E eu acho que isso faz a diferença. É você... ter, assim, a sua responsabilidade de trabalhar e tudo mais, prover, mas também tirar proveito disso. E não sentir só o fardo de estar trabalhando. Eu acho também, eu concordo 100%. No meu caso, a gente se conheceu através do trabalho. A Lidiane, que é a nossa conselheira também, conheci ela através do trabalho. O Rodrigo, que é meu marido, a gente se conheceu através do trabalho. Então, eu tô muito vinculada ao trabalho. E é isso, eu não carrego como um fardo. Para mim é um prazer desenvolver. Eu acho que se eu tivesse que... Também tem uma questão. Se eu tivesse que trabalhar em algo que é muito estagnado, provavelmente eu não estaria feliz. Porque eu sou muito dinâmica. Eu gosto de navegar por vários mares, aprender coisas novas. Eu acho que é essencial. E isso é um ponto que eu acho que é magnífico. Que, por exemplo, quando trabalha presencial, você tem esse time que é diferenciado. Você fazer um rotate, né? Então, hoje, a cada 3 meses, as pessoas mudarem de posição e sentarem ao lado de outras pessoas. Para aprender com o outro que está aqui do lado, né? Ter essa troca entre o time. Sim. E eu acho que essa parte de... eu vou para o escritório, eu gosto de interagir... Eu comecei numa posição super técnica na minha vida. Eu era o tal do webmaster. Eu podia sentar na minha mesa e ficar de fone de ouvido o dia inteiro, que não ia fazer diferença nenhuma. Eu não tinha telefone na minha mesa, que eu não precisava falar com ninguém. Se era um negócio bizarro, eu poderia ficar na minha bolha. Só que eu gosto de conversar com as pessoas. Então, mesmo tendo um perfil técnico, eu ficava sem fone, eu conversava com todo mundo. Eu era aquela pessoa que chamava a outra do outro lado do escritório. E eu acho que é muito do quanto você está disposto a se doar realmente para aquilo que você está fazendo. Eu acho que eu tenho uma visão muito positiva do trabalho, que, assim, é uma baita de uma oportunidade de você estar ali fazendo... Putz, não ganho muito, todo mundo... Cara, assim, tenta pegar o lado positivo e muda. Tenta pegar o lado positivo e vai mudando, sabe? Porque senão você fica estagnado, você cria uma energia negativa que não te põe pra frente. E pensando a longo prazo, isso pode te prejudicar. E a maioria das pessoas que são muito frustradas profissionalmente, elas ficam muito tempo na mesma empresa.
Elas não Verdade. conseguem mudar, porque elas ficam numa situação tão ruim Ou com não muda elas. de cargo, né? E elas ficam numa situação tão ruim com elas mesmas que elas não conseguem mudar, elas perdem a energia para fazer isso. É. E muitas vezes é por isso, porque elas vão se consumindo. Isso vai consumindo a pessoa. E eu acho que, aproveitando dessa pauta, desse ponto, usar a inteligência artificial até como um meio para te dar energia, para Sim. se provocar, para buscar coisas novas, para aprender coisas novas, né? Até para você sair desse... Ser esse agente de transformador dentro da sua própria empresa, muitas vezes até. Você trazer isso que está acontecendo, esse volume de coisas que estão acontecendo, de uma forma resumida dentro da tua empresa. Fala, vou implementar aqui e vou fazer acontecer. Eu tenho um amigo meu que falou isso. Ele falou, cara, antes de começar todo esse hype, uma menina aqui no meu time, ela estava fazendo metade do trabalho dela usando inteligência artificial já. E ela teve que dar um curso pra gente. Porque ela já estava fazendo. Ela é muito mais antenada que a maioria das pessoas. E ela já estava executando, fazendo relatório, fazendo várias coisas. E aí, só que aí ela estava ainda fazendo sem divulgar isso para todo mundo. Assim, a gente trabalha no mundo corporativo e o mundo corporativo exige visibilidade muitas vezes. É um trabalho de um gestor dar visibilidade para o time, mas eu sou responsável pela minha própria carreira também. Então, eu tenho que dar visibilidade para o meu próprio trabalho também. Arranjar formas de conseguir isso. E é um baita num desafio, assim, com quase 30 anos de carreira, é um negócio complicado. Envolve muitas vezes política. Política é chata. Eu odeio política. Mas você tem que dançar muitas vezes conforme a música. Sabe? E fazer esse esforço para se sentir bem no final do dia também. Sim, você... É porque no final do dia você tem que ter ali uma boa convivência, né? Você tem que ali estar próximo das pessoas, que acaba sendo... Pode ser muito da pessoa, pode ser extremamente política, ou pode ser um pouco de cada coisa. E o seu dia a dia de trabalho, ele vai dizer quem vai ser você no futuro também. Porque, que nem você falou, a gente se conheceu no trabalho. As oportunidades, elas vão surgindo ao longo da vida, né? Nossa, a gente saiu de cultura, de AI, a gente tá dando conselho. Eu falo muito, eu já te disse. Eu tenho assunto para tudo que você precisar. Mas isso é genial, porque, de fato... eu imagino quem está assistindo a gente, eles podem não só interpretar isso como algo positivo para eles e olhar para frente e falar, pô, eu vou me posicionar de forma diferente, como quem já é assim, fala, pô, eu tô no caminho certo. E está no caminho certo. E a inteligência artificial, ela vai vir aí. Esse ponto que você falou, por exemplo, de ter uma pessoa na empresa que já está muito curiosa, já trabalha com inteligência artificial e gerou a necessidade em todo mundo. Uma coisa que eu tenho comentado com os C-Levels, aí agora um papo mais para os C-Levels, padronize o quanto antes. Todo mundo tem ChatGPT, tem Gemini, tem todo acesso de inteligência artificial possível hoje em dia, com muita facilidade. Só que aí tem o LGPD. Sim. Então, enquanto o empresário não padronizar, não ter um chat padronizado, comprado pela empresa, que todos vão usar como login da empresa, é perigoso. Sim. Porque os dados, quando no gratuito, vão embora. Então, uma recomendação minha para os empresários, para os C-Levels, é padronizar, né? Sim, contrata certinho e já deixa para operação. As ferramentas, elas estão aí. Elas, hoje em dia, são muito parecidas. Não são iguais, são muito parecidas. Então, você tem que sentar e falar, cara, vou bater o martelo para essa aqui. Isso. Vou usar... fechar um pacote Enterprise, ter meus funcionários tendo acesso a essa ferramenta com todos os controles necessários ali e não pensar que não devo dar acesso porque eles vão estar me enganando e fazendo o trabalho deles. E aí você está limitando a sua própria operação. Botando a máquina. Entender que isso vai ser produtivo para você. Se está dando resultado, se está gerando o esperado ali em receita, sabe? O que quer que seja... tem que usar, só que tem que realmente entender qual. Qual, e eu acho que treinar a operação também. Treinar no ponto de vista do quê? De LGPD, treinar, ter um treinamento para gestão, para eles administrarem isso com a operação, porque a operação não pode acreditar cegamente
inteligências artificiais que tem aí. Então, eles precisam fazer sempre um double check e ele não é um fim, é um meio, Sim. né, para um fim. Então, a gestão que vai ser responsável por esse controle, né, do que está acontecendo. Mas, no final do dia, você vai ter aí redução de tempo de operacional, você vai ter escala de produtividade. E se essa forma de pensar que a gente tem que ensinar a gestão a controlar o operacional, uma hora o próprio operacional ele vai estar com isso 100%. Isso é inteligência artificial aplicada à cultura. Sim. Né? Du, última mensagem. O que você falaria para quem está nos ouvindo? Ui, já falei tanta coisa. Mas é aquela mensagem do coração agora. Eu acho que, assim, é um ponto que a gente bateu bastante é muito essa parte de realmente ser curioso, assim, a informação tá aí, tem muita coisa rolando, tentar ser seletivo, mas continuar sendo uma pessoa curiosa. Eu acho que a gente estava falando antes até de começar a gravar sobre a lei de Murphy e tudo mais, e Moore, desculpa, a lei de Moore. E as coisas estão avançando muito rápido, então é tentar, talvez, não focar na ferramenta, mas entender o contexto de tudo que está acontecendo, entender o contexto da AI hoje no mundo, e menos, talvez, uma ferramenta específica, outra ferramenta específica. Eu acho que a gente está perdendo um pouco essa coisa de estudar, de ir atrás, de ver como as coisas estão acontecendo, de ver como as coisas funcionam por trás. Então, eu acho que é bacana as pessoas continuarem tendo essa visão um pouco mais aberta do que é realmente a tecnologia. Quando o celular veio, todo mundo falava que o celular não ia pegar. Quando a TV veio, falou que ia matar o rádio. E assim vai. A gente pode repetir esse exemplo com tudo que já aconteceu. Tudo que é diferente assusta, né? Sim, porque é do ser humano. É do ser humano. A gente tem que se proteger. A gente quer se proteger de alguma forma. Então, mas é difícil. Chega uma hora que a gente não vai dar conta. Então, a gente tem que entender, no cotidiano, sim, né? Como tirar proveito do que está acontecendo agora para poder colher esses frutos um pouco mais para frente. Então, eu acho que é continuar realmente sendo curioso, tentando buscar alternativas para o que você faz hoje, sempre otimizar ao máximo a forma como você trabalha. Eu acho que isso funciona numa equação positiva no final do dia. Isso é muito legal. Uma última dica também que eu acho interessante é criar um centro de inteligência dentro das empresas, né? E aí pode ser um comitê mesmo de inteligência que o time vai debater, né, ali, trazer ideias, debater sobre o futuro, porque dali surge muita coisa também. Então fica aí com uma dica para os C-Levels, né, que pode ser legal, né? Não, total, eu acho que faz total sentido. Juntar os grupos de novo e todo mundo começar a conversar. Cabeças diferentes pensam coisas geniais, né? Sim, claro. Eu acho que é isso. Du, eu quero agradecer muito por você ter vindo. Muito obrigada. Eu acho que a gente navegou aí por todos os mares que a gente podia ter navegado. Comigo. Daqui a pouco tem que ter uma parte 2. Tem muita coisa pra falar ainda. A gente navegou bastante. Acho que tem bastante conteúdo rico. E a ideia desse podcast é essa mesmo. A gente trazer conteúdo rico para usar as redes sociais, inclusive, como meio de aprender com pessoas que sabem o que estão falando, que é do mercado, sabe do que é inteligência artificial, está aplicada no dia a dia. Então, isso pra gente é uma mina de ouro, poder trazer essa informação para as pessoas. Não, muito obrigado pelo convite e conta comigo. Tamo junto. Aqui. E você que tá aí, eu quero agradecer muito por você estar aqui assistindo esse vídeo e ouvindo esse podcast, caso você esteja ouvindo no Spotify. E eu quero pedir um favor. Pega o link aqui embaixo e compartilha esse link com quem precisa ouvir esse podcast. Eu sei que a gente trouxe muita informação técnica e também informação rica, e eu sei que tem quem precisa ouvir. Então, se você puder compartilhar, compartilha. E eu quero agradecer mais uma vez, e agora, até o próximo episódio.